A WGSN elegeu a cor do ano de 2026 como verde teal, mas a conversa aqui não é sobre estética, eu quero falar de profundidade do simbolismo que essa cor traz. Lá na década de 90, começou a ser estudado pelo Ken Wilber quais eram os estágios de consciência humana, e aí ele classificou esses estágios dividindo em 8 cores, e essa cor teal está lá no topo como um estágio mais avançado de desenvolvimento humano e social. Portanto, quando a WGSN coloca o verde teal como a cor do ano de 2026, mais do que prever uma tendência, ela também está nos chamando para a responsabilidade da gente começar a agir agora no presente para trazer mudanças de aspectos social, ambiental e de governança dentro das corporações. Dentro das corporações tem um autor chamado Frederic Laloux que criou um dos meus livros favoritos da vida, que é o Reinventando as Organizações. Ele foi pesquisar muitas empresas ao redor do mundo e ele começou a criar padrões entre a cultura dessas empresas. E da mesma forma como Ken Wilber classificou a sociedade, o ser humano, em estágios de consciência, o Frederic Laloux se apropria desse estudo do Ken Wilber para criar também classificações para as empresas. Então, as organizações teal, verde água, elas são organizações que são autogeridas, que têm espaço para acolhimento da integralidade do ser. E aqui pode parecer um discurso bonito, mas, gente, essa semana eu vi um post no LinkedIn de um colaborador de uma empresa X que estava reclamando porque, quando ele foi pedir reembolso de alimentação, foi barrado no meio do processo porque constava lá a barrinha de proteína. Quando ele questionou o porquê, sabendo que o valor estava dentro do limite do que era a diária a ser paga pela empresa, a pessoa respondeu que doce não pode. Ele tentou argumentar, falou, bom, não, mas não é doce, é proteína, é uma fonte da qual eu me alimento. Mas assim, por que entrar nessa discussão? Por que a gente não pode partir do princípio da liberdade e responsabilidade? Ok, existe um orçamento, ele estava dentro daquele orçamento e ainda assim existe uma classificação do que pode ou não comer. Entendo a questão de bebidas alcoólicas não entrarem dentro de reembolso, mas aqui a gente está falando de algo diferente. Cada um é dono das suas escolhas e se respeita as regras de orçamento, por que tem que definir o que a pessoa vai comer ou não? Aí eu já acho que entra num microgerenciamento que está muito dentro desse comando e controle, um espaço onde não tem espaço para discussão. Então aqui eu trouxe um exemplo banal, mas é para a gente ver o quanto que as empresas, elas ainda estão cheias de amarras, cheias de estruturas tradicionais, e aí as organizações teal, elas vêm para dissipar tudo isso, para limpar essas camadas de conservadorismo também que existe dentro das instituições. E eu entendo que processos, rotinas são importantes, mas aqui eu não estou falando sobre fazer bagunça, eu estou falando sobre a gente realmente ter mais espaço para poder se expressar, para ser quem é, para não ter que esbarrar em umas questões tão idiotas como essa de uma barrinha de proteína, se pode ou não, porque uns classificam como doce e doce não pode, a empresa não paga. É um tanto absurdo assim. Ainda existem empresas que, em certas ocasiões, exigem que as mulheres usem salto alto, estejam com a unha pintada. E se não exigem, ainda assim existe algo não dito que, de certa forma, empurra para essa posição. E aí quando surge então a cor do ano de 2026 como o verde teal, eu fico realmente muito feliz porque para mim simboliza algo que está sendo dado atenção. WGSN, líder global de pesquisa de tendências, muitas agências, mercados olham para essa instituição, se baseiam nos estudos dessa instituição para criarem seus planejamentos, para darem os próximos passos. Então, lembrando, o futuro, ele não existe, ele é só uma imaginação, existe no agora. O que a gente faz no agora, o que a gente levanta de discussão para provocar mudanças no agora, aí sim fazem diferença para a gente caminhar para esse cenário de futuro saudável que a gente quer criar. Esse foi o Giro de Tendências, edição 17, quadro do VDI Marketing, que estuda comportamento, sociedade e consumo. Se você gostou, compartilhe o vídeo.